E isso vai destruindo a nossa vida. Às vezes você convida seu filho e sua filha para vir à igreja e você comenta algo da igreja para sua filha ou seu filho que ainda não é crente. Aí a pessoa do outro lado ela esfria porque você fala demais. A pessoa não entende, ela precisa se alimentar de coisas boas. Todos nós, eu, você. Eu já sou pisado, né? Já tenho experiência, eu sei o que é sofrer. Eu sei o que deve e não deve falar. Isaías 53, 4 e 5 fala das curas físicas ou espirituais. Num trecho que destaca o sofrimento do Senhor Jesus, nós encontramos esta profecia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levadas sobre si. Eu gostaria de perguntar a essa igreja, se ela estiver madura, se ela tiver experiência espiritual, ela vai me responder. Quem foi que matou Jesus Cristo? Será que foi os judeus? Será que foi os romanos? Será que foi os políticos? Quem foi que matou Jesus? Quem sabe? Levanta a mão. O judeu? Quem foi mais? Ela disse o judeu. Alguém? Pode falar, vamos aprender. Quem foi que matou Jesus? O pecado? Quem foi que matou Jesus? Não, você me pergunta e depois você quer a resposta. Me pergunta, afirme. Quem foi que matou Jesus? O povo? O judeu? O judeu? O judeu, foi isso? Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Foi Deus que matou Jesus. Porque se Deus quisesse, pastor André, Ele teria impedido a morte de Jesus. Porque Jesus ali na cruz do Calvário, Ele já não era mais Jesus. Era um maldito que carregava a minha maldição, carregava a minha dor. Por isso que ele diz aqui, ó, hoje eu estava meditando o dia todo sobre isso aqui, ó. Certamente ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades, as nossas dores, levaram sobre si, e nós o revoltávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha para mim. Jesus foi morto pelo próprio Pai. Isso com certeza combinado tudo. Olha, meu filho, você vai sofrer pela humanidade. Eu, como seu pai, vou ter que virar as costas para você, porque eu sou santo e eu não posso olhar para o pecado. Deus não pode olhar para o pecado. Ele não tem acordo com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas tem uma coisa que ele abomina, é o pecado. Deus odeia, Deus detesta o pecado. Deus jamais aceitará que a igreja dele seja manchada pelo pecado. O pecado, ele afasta Deus da nossa vida. Afasta. Uma pessoa que vive no pecado, ela pode até falar em línguas, mas não é de Deus, é dos demônios. Uma pessoa que vive no pecado, entenda. Isso quer dizer que eu não sou pecador. Existe o pecador e existe aquele que vive na prática do pecado. Quem me entendeu? Amém. Aquele que gosta, aquele que tem prazer, aquele que é atraído, ele não vive sem pecar. Ele é viciado em pecar. Quem me entendeu? Amém. Ele é viciado em pecar, mentiroso,
trambiqueiro, assassino, bandido, ladrão, enganador, estuprador, pedófilo, homossexualismo, lesbianismo. Isso tudo está inserido no pecado voluntário do homem, e tudo isso leva ao afastamento de Deus, e sem citar outros, porque o pecado para Deus é um só. E Deus não podia olhar mais para Jesus como o filho dele, mas ele sabia que era o filho dele. Ele sabia que era o filho dele, mas ali ele recebeu toda excomungação, todo o mal sobre ele. Na oração da cruz do Calvário, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que ele disse isso? Porque Jesus não via mais Deus. Por que me desamparaste? Por que me deixaste? Isso é na hora da dor. Imagine uma pessoa pagando pelo pecado da humanidade. Um inocente pagar pelo pecado da humanidade, pela minha mentira, pela minha covardia. Por isso que Ananias e Safira, no livro de Atos, capítulo 5, foram punidos. Concordaram a mentir ao Espírito Santo. E Deus não suporta a mentira. Ele diz que a mentira é uma ferramenta do diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele gosta, ele convive com a mentira. O adultério, a prostituição. Eu posso pecar? Posso. Eu posso cometer crime? Posso. Não deve, né? Mas comete. E tudo isso é transgressão. Quando nós pecamos, nós anulamos a nossa comunhão com Deus. Olha aqui, preste atenção no que eu vou te dizer nesta noite. Se Deus não olhou nem para Jesus, que era o seu filho, que estava encharcado de pecado, imagine a mim. Imagine eu. Se o próprio filho, ele não pôde olhar para ele, imagine eu, Gilvan. Deus vai olhar para mim? Não, ele me ama. Mas por que Deus, ele não vai me ouvir? Por que ele não vai me ouvir quando eu estou no pecado? Por causa dos atributos dele. O que é o atributo de Deus, meu irmão? Um dos atributos de Deus é: Ele é santo. Diga, Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Glória. Quando nós pensamos na santidade de Deus, logo vem à nossa mente a ideia de santidade moral. Aquela irmã que coloca a Bíblia debaixo do braço, ela acha que ela é melhor do que qualquer um dos seus vizinhos. Ela sai com o queixo levantado de cara. Isso aí não é santidade, é soberba. Ser santo é ser separado do pecado. Então olha só, santidade moral. Mesmo os não cristãos familiarizados com o conceito da santidade de Deus, com o seu caráter moral, consequentemente a conduta do seu povo, a igreja, mas existe um outro aspecto de santidade de Deus que o cristão não costuma enfatizar e que os incrédulos nem sabem que existe. Este conceito se refere à santidade de Deus como a sua absoluta grandeza e superioridade, e faz totalmente distinto acima de todas as coisas. Essa é a santidade de Deus. A santidade dele está acima de todas as coisas. Eu não tenho direito de matar, mas Deus tem. Ele é o dono.
Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que Ele quer. Tudo está na direção dele. Mas por que Deus ainda não beneficiou a minha vida? Eu vou te dar a chave hoje para você romper em fé. As pessoas que foram convidadas não vieram? É normal isso. Eu me lembrei da festa que os judeus fizeram e mandaram convidar os sacerdotes, e ninguém veio. Depois o apóstolo saiu pela rua, trouxe aleijado, paralítico, gente que não tinha as vestes reais para fazer parte daquela festa. Mas os que estavam ali foram abençoados. E quando chegou um que foi convidado, mas não veio na hora, ele foi rejeitado. A santidade de Deus, presta atenção, ela rejeita tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentira. Eu vou te ensinar uma coisa hoje para você entender a teologia da aprovação, da luta que vem sobre nossas vidas. Olha para mim. Hoje em dia a gente passa por uma lutazinha. Cadê Deus? Eu vou fazer a corrente da libertação. Eu vou lá fazer a minha campanha. Mas faz para se livrar, mas não é por causa do temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele não se esconde, ele se apresenta. O temor do Senhor reconhece a fragilidade e entende a grandeza de Deus. O temor do Senhor mostra o quanto eu sou fraco e Deus é forte. A absoluta grandeza de Deus é superioridade e faz totalmente distinto e acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo, diga. Deus está acima de tudo. De acordo com MacArthur, a santidade de Deus se refere à sua grandeza inerente e absoluta, na qual Ele é perfeitamente distinto, acima de tudo, e está absolutamente separado moralmente do pecado. Esta distinção, olha só, gente, esta distinção contém tanto uma qualidade relacional, separação dos outros, quanto uma qualidade moral, separação do pecado. Deus poderia ter perdoado Lúcifer. Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer cheio de luz, iluminado. Deus poderia ter perdoado ele, mas Deus não podia perdoar ele se não houvesse um arrependimento. E ele cometeu uma fração séria, ele cometeu um pecado sério, mas mesmo assim, se ele tivesse arrependido, Deus teria o perdoado. Ele cometeu o pecado da rebelião. 1 Samuel, capítulo, se eu não me engano, 15, 23, diz que o pecado da rebelião é como um pecado de feitiçaria e como quem sacrifica ídolos. A rebelião é como um pecado de feiticeiro. Se a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, o voodoo, todo tipo de lugar que se invoca espírito de mortos, Exu, tranca-rua, pombagira, que invoca esses espíritos, esses lugares é pecado de se frequentar. Você vai enfermar, você vai ficar doente. A princípio está tudo bem, mas o diabo dá com a mão e tira com as duas. A santidade de Deus, ela se refere primeiro à sua majestade santa. Ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores. O Antigo Testamento, ele usa a palavra hebraica, Kadosh, Êxodo capítulo 15, 11, e 1 Samuel 22, aliás, 2, 2, e Provérbio 30, verso 3, e Isaías 5, 16, 6, 3, 10, 20, 5, 15, 57, 15, Jeremias 51, 5, Abacuque 1, 12. E o Novo Testamento usa as palavras gregas, ágil, para referirem a santidade de Deus. Marcos capítulo 1, 24, Lucas 1, 45. Isaías, na visão do profeta que o profeta Isaías teve,
sobre a majestade de Deus, os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Este é o único atributo usado nas Escrituras que descreve Deus no superlativo, pois na gramática hebraica, uma palavra enfatizada pelo uso da repetição. Por isso, este aspecto da majestade santa de Deus qualifica todos os outros atributos de Deus que já abordam ou iremos abordar nessa mensagem. Deus, Ele não é simplesmente amor, mas amor santo. Deus não somente é justo, mas possui uma justiça santa. Quando Ele julga com justiça. Nós estamos passando no Brasil uma grande dificuldade na justiça moral do nosso país. A gente percebe que o poder supremo dessa nação tem se corrompido a beneficiar um lado e esquece o outro. Então, o que demonstra ser esse governo na sua totalidade, ele não é fiel, ele não presta para administrar, porque um governo que beneficia um lado e se corrompe do outro, este é um governo que não tem moral, que não tem ética, que não tem o temor de Deus, é corrupto. Os seus feitos estão aí para todo mundo ver, só ele que não consegue ver, ou sabe que está errado, mas se faz de louco. Nabucodonosor agiu da mesma forma, mas lá na frente Deus fez ele comer capim. Ninguém escapa da santidade de Deus. Por quê? Porque ele age com a justiça santa. A santidade de Deus também se refere à sua santidade moral, considerando que Deus é inerente, superior a tudo e a todos. Ele também é separado do pecado. Deus é moralmente perfeito, odeia o pecado e exige pureza das suas criaturas. Deus exige pureza. Cuidado com o que você ouve na internet. Aparece um louco de vez em quando na internet falando: não, você está muito preso à religião. Deus disse: tenha liberdade. Aí o cara, a menina sai com todos os homens, vai deitar com todos. Quando você deita com todos os homens, você está deitando com o espírito dele, está deitando com a imoralidade dele. Você está contaminando a moral de Deus que está na sua vida quando você foi iluminada pela graça do Evangelho da Paz. Se alguma coisa está no comichão, nos teus órgãos, dizendo peca, isso é besteira, o diabo está querendo levar você para o abismo e tirar você da presença de Deus. Quando você lê Levítico 11, 44, 19, 2, Ezequiel 39, 7, Abacuque 1, 13, Zacarias 8, 17, 1 Pedro 1, 15, esses aspectos da santidade de Deus, ele pode ser observado quando olhamos para o tabernáculo sendo descrito como lugar santo. Era um lugar dedicado ao serviço do Senhor, em que todos os que adentravam precisavam se purificar. Diga amém? Amém. Eu tenho certeza que hoje você sente uma diferença na sua vida como você era antigamente. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará, as provas que você passou, você poderá passar por outras ainda piores. Eu sei que meus antigos, os antepassados que vieram antes de nós, por exemplo, quando você olha na televisão aquele filme que leva os cristãos para a arena, eu nunca vi um povo a sofrer tanto como cristão.
Israel, o Estado de Israel é do tamanho de Sergipe. O Ramá e outros países que estão em volta é duplamente maior do que Israel, mas eles querem Israel. Eles querem dominar Israel. O Ramá não é uma nação, é um grupo criminoso. Eles querem dominar Israel, mas Israel cresceu tanto como nação que eles não conseguem destruir Israel. Mas por quê? Porque tem o Deus da santidade que está lá, olhando para o seu país, olhando para os seus escolhidos. Assim Deus faz comigo e com você. Quando nós abrimos mão de tudo e nos entregamos à santidade de Deus, mulher, o sinal da ovelha está no joelho. Você tem orado? Às vezes a mulher tem muito mais língua, tem muito mais calo na língua de falar dos outros, de encher a cabeça do marido de conversinha, do que motivar ele para a oração. Meu amor, vamos orar. Meu amor, vem cá, pega na minha mão, vamos orar. Vamos dobrar o joelho aqui. O teu marido não está crescendo, a tua esposa não está crescendo, porque você é carnal. Porque não há santidade diante dos olhos do Senhor na sua vida. Me desculpe ser sincero, mas se você permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe através dessa palavra, vamos orar, minha filha. Eu me lembro que metade do meu ministério eu andei sozinho, eu arrastei o meu ministério sozinho. Por isso que eu cresci em pouco tempo. E precisou o diabo me colocar numa cama, num leito, onde eu não podia fazer nada, onde ele me deu um golpe. E ele pensa que me feriu. Eu estou me levantando. Porque eu sei que na santidade de Deus, Deus vai me restituir 7 vezes mais. Entenda a teologia da dor. Olha para mim. Antigamente, quando a igreja passava pela dor, a igreja na Coreia do Norte, é os Xinjiang, aquele chinês maldoso, que souber que a pessoa tem uma Bíblia dentro de casa, ele leva para o exílio. A pessoa vai para o exílio e passa lá a vida toda, criança, porque eles odeiam o Evangelho. Odeiam, eles não querem. Aquele chinês, ele quer que adore ele. Tem que adorar ele e a família dele. Se alguém falar mal da mulher dele, ele manda matar. E é proibido sair do seu país. E vive debaixo do chicote comunista. O comunismo não presta para o mundo. O comunismo não presta para nenhuma nação. Toda nação que aceita o comunismo vive de miséria. Todos que aceitam o comunismo. Quem é o pai do comunismo é o diabo. Graças a Deus que o nosso país agora, aqui bem pertinho de nós, qual país? Argentina se libertou do comunismo. Vamos orar pela Argentina. Chegou a 120% da economia do país. Diga aí, o povo levado à miséria. E se nós tomarmos cuidado no Brasil, vamos chegar do mesmo jeito. Tabernáculo, sendo o lugar descrito como lugar santo. Hoje, aonde está o tabernáculo? Está aqui. Tabernáculo é a igreja. Você vem para a igreja, você primeiro ensaia, cara, vou para cá para o Senhor. Vou levar o que é santo. Vou consagrar a minha vida, vou consagrar a minha família. Quando eu estava na igreja lá no Rio de Janeiro, eu olhava para um lado, chorava, porque eu não via minha mãe, não via meus irmãos, não tinha filho, né? Não via minha família. E eu comecei a entender Deus de uma forma melhor. Eu disse, Senhor, eu vou jejuar. O primeiro jejum que eu fiz foi 40 dias. Eu voltei a jejuar. Está vendo que eu perdi peso? Hã? Perdi peso. Olha, 4 quilos, pastor André. Eu fui percebendo. Aquele estufado, né? 4 quilos só. Eu quero 20. Amém? Amém? Tudo está em mim. Tudo está no meu querer. Conhece o meu querer. Conhece
santidade de Deus. Quando você entender a santidade de Deus, faz parte do atributo de Deus, a gente começa a entender o que é realmente Deus. Você olhar para o seu vizinho, olá, bom dia, mesmo te odiando. A teologia do sofrimento, naquela época, gerava pessoas fortes. E não essa bagunça que está na internet aí, essa baixaria. Cantores evangélicos querendo ficar rico às custas dos crentes, cobra 7, 8, 10 mil, 20 mil para cantar na sua igreja. Não pague e nem queira esses mercenários na sua igreja. Não queira. Chama a irmãzinha para cantar, a irmã tem uma voz tão bonita. Se ela cantar, ela vai trazer a presença do Espírito Santo para esse lugar. Deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Ah, tem um pregador novo na igreja, eu vou lá. Fica o pregador velho mesmo. E cresça na graça e no conhecimento de Deus. Aleluia. Observado quando olhamos para o tabernáculo sendo descrito como lugar santo, era um local dedicado ao serviço do Senhor. Esse lugar, o tabernáculo, o cenáculo, que ficou colocado no coração do pastor André, porque o cenáculo era um lugar de adoração. E aquele lugar foi usado para batizar 120 pessoas pela primeira vez no Espírito Santo, através de um homem ex-pecador ativo e se tornou um pecador renovado pela graça de Deus. O homem que viu a Deus. O homem que viu a Deus. Eu vou ficar desempregado até quando eu querer. Amanhã Deus estará abrindo porta para mim. Dinheiro que estava preso na mão de juiz, Ele vai soltar o meu dinheiro. Ele vai soltar a minha bênção. O carro que eu sonhava, o inimigo colocou um caveirão na frente para não vir. Hoje eu estou removendo esse caveirão e a bênção vai chegar na minha casa nessa semana. Glória a Deus. Por quê? Porque eu fui iluminado pela graça. Eu entendo o lado espiritual. Quem me enganou esse tempo todo, Deus vai mostrar quem era aquela pessoa que você não sabia. Que você não sabia. Que você não conhecia. Você vai se decepcionar. Mas olha para Deus. Logo você vai saber da vida completamente dessa pessoa e você vai ficar decepcionado. Não se preocupe, porque Deus cuidou tanto em vida como também na morte. Quem crê? Moisés, prudentemente, ele diz aqui, que adorava e precisava se purificar. Ainda assim Deus instruiu a Moisés a pendurar o véu debaixo dos colchetes e trará para lá a arca do testemunho para dentro do véu. E o véu vos fará separação entre o santo e o lugar santo dos santos. Êxodo capítulo 26, versos 33. O santo dos santos era o local mais separado do pecado e totalmente dedicado ao serviço de Deus. A igreja hoje, ela tipicamente tem o mesmo modelo da arca, aliás, do lugar do santo dos santos de antigamente. Aí chama-se átrio, né? Lugar dos santos. O altar é o lugar do santo dos santos. Olha a responsabilidade do pastor. O pastor ele não pode subir aqui de qualquer jeito. O palco, que hoje chamamos de altar, não é para qualquer um colocar os pés. O altar é o lugar, a palavra altar quer dizer lugar alto, lugar de destaque. Então é o anjo da igreja que sobe no altar. Ele está no lugar santo do santo. Entenda, quando você for subir o altar, tire a sandália dos seus pés. A sandália dos pés é o orgulho, é o pecado. Porque se você estiver no pecado, subir num lugar desse, a sua vida vai andar para trás. Você vai andar de ré, o resto da sua vida.
Só suba no altar se Deus permitir. Se Deus chamar. Quem entendeu? Amém? E que amém fraco. Cristo, que já definimos a santidade de Deus, observemos algumas passagens que fundamentam esta doutrina. Então, a santidade de Deus é a base da nossa adoração a Ele, bem forte para Ele. Olha só que coisa extraordinária que eu vou passar para você. Olha só. Olha que coisa linda que eu vou passar para você agora. Se você entender o que eu vou falar com essa palavra, ó. Eu acho um dos versículos mais tristes da Bíblia. Eu posso falar assim ou não? Sim. O texto mais triste da Bíblia está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Quem pode ler? Quem achou, fique de pé e lê. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Olha que coisa forte. Pode ler. Quem achou, fique de pé e lê. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí? O que você acha desse versículo? Me diga. É triste ou não é? Sim. Aquele que não foi achado, aonde? No livro da vida. Hã? Foi lançado, gente. Meu amigo, olha o perigo de você estar fora da igreja. Não, mas a minha mãe é crente. Ela vai, você vai ficar. Meu pai é crente. Eu ia à igreja do pastor André de vez em quando. Isso não te garante salvação. Eu dava esmola. Eu já dei muita esmola e eu acho que eu vou ser salvo. Isso não garante salvação. Isso não traz salvação para a vida do homem. Não traz. O homem precisa se redimir, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus é o filtro